Oi Solange, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Denise. Boa noite, Selminha. Boa noite, Tânia. Boa noite, tio. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Boa noite, Dona Elide. Boa noite, Cidinha. Boa noite, Dri. Boa noite, Camila. Boa noite, Marco. Oi, João. Então a gente vai começando a nossa live. Primeiramente, dando um feliz 2021 para todos, né? É a primeira vez que eu tô aqui nesse ano, então que todos tenham um ano maravilhoso, de muita renovação, de muita esperança, de muito trabalho, de muita fé, né? E de muita reforma íntima aí, né? Boa noite, Iris, Rosa, Marco Jimenez, Ana, Dona Judite, sejam todos bem-vindos. E eu vou começar com os nossos avisos. O primeiro aviso que a gente tem aqui é para a gente divulgar as nossas lives, né? Hoje, quando a gente falar um pouco da live, a gente vai entrar nesse assunto de como ela é importante para as nossas vidas. As nossas lives, elas acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 7h30. Às terças, a gente tem às 2h, às 2h além das 7h30, né? E aos sábados, domingo, às 10h. E mais do que nunca, né, o Evangelho ele precisa ser sem fronteiras, sendo levado aí a milhares de pessoas, né? A gente começa um ano, então a gente sempre tem novas metas, novos desafios. Por isso, primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos que nos ajudaram com a campanha da arrecadação das notinhas. Mas agora nós queremos aumentar a nossa arrecadação e a nossa digitação. E para isso contamos mais uma vez com a ajuda de todos vocês na nossa campanha Minha Urna Faz o Bem, né? Então essa campanha que deu super certo ano passado, né? Cada um de nós pode ir até o nosso condomínio ou algum comércio na qual nós frequentamos e pedir para deixar ali a nossa urna e vamos arrecadando ali as notinhas. Mas é importante lembrar que elas têm validade de 1 mês. Então assim que a gente já tiver um número bacana, né, de notinhas, a gente precisa levar lá na sede do nosso lar, né, na rua Managé 78, tá bom? E se você também deseja ser um voluntário digitador, ou seja, aqueles que digitam a notinha, procure nas nossas redes sociais o banner com todas as informações. É uma oportunidade também de nos ajudar nesse desafio. Além disso, o Caminho da Luz, como todo mundo sabe, reiniciou os plantões, né, na semana passada, por acertos de contribuição, a livraria e qualquer outro assunto administrativo, de segunda a sexta, das 9 às 17 e aos sábados, das 9 às 15. Lembrando que a livraria, ela só funciona de segunda a sexta-feira, tá bom, pessoal? E aí tem uma outra coisa, né? Se você é aluno, se você é trabalhador e participou do nosso Amigo Secreto lá no ano passado e ainda não resgatou o voucher, a gente tem que lembrar que a validade é até dia 31 de janeiro. Então a gente pode ir lá no Caminho da Luz para fazer esse resgate desse voucher, né? Comprando ali os livros que a gente tem interesse. E a gente sabe que os livros espíritas, eles ajudam a gente bastante. Tem livros bastante legais lá, tá bom? E por fim, as doações para o Mercalar podem ser entregues diretamente lá na Rua Mapa Grande 112, a partir das 9h. Estamos precisando muito de roupas masculinas e de brinquedos. Lembrando ainda que as doações podem ser entregues também lá na nossa casa de oração, A Caminho da Luz. Tá bom, pessoal? Esses foram os recados. E agora eu vou convidar um amigo querido para estar comigo aqui agora.
Oi, Fabinho, Oi, Silvinha, boa noite. tudo Boa noite bem? a todos. Tudo bem, você? Bem também, feliz ano novo para você, hein? Ano novo para você, boa noite para você e para todos os amigos aí do Caminho da Luz. Feliz ano novo para todos. Legal, obrigada por aceitar o convite, tá? De estar aqui Eu comigo. que agradeço e estou Eu vou, muito co- feliz em poder. eu vou colocar a música, que é o nosso hino, né, agora, e aí depois você já faz a prece, tudo bem? Tá legal. Oh, Jesus, quero ir a você, dar forças que eu possa pedir, o caminho que eu mesmo pedi, que hoje recebo a sorrir, dá-me amor pra poder repartir com aqueles que venham buscar, que a esperança os faça sorrir. Na alegria de me encontrar, que a esperança os faça sorrir, na alegria de me encontrar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Atrás que confie em amar, em seu nome poder trabalhar. Agradeço a Jesus a aventura de a este caminho chegar. Quando um dia da terra eu me for, ó Jesus, eu quero lhe honrar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Só no caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Só no caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Pode ir lá. Podemos? Então vamos cerrar os nossos olhos e mentalizar que estamos no caminho da luz. Vamos trazer à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus que nesse momento nos envolvem com a sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Se conosco agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, viu, Fábio? Daqui a pouco eu te chamo de novo, tá bom? Tá joia. Então, pessoal, vamos lá. O tema da nossa live de hoje é as consequências que a cólera
pode trazer à nossa vida. Então, que neste momento a equipe espiritual possa me envolver, nos abençoando, nos fortalecendo e nos inspirando nessa tarefa. E eu vou começar com uma história. Essa história, ela diz assim: havia um velho judeu que havia cometido muitos crimes. E ele, com a alma bastante aflita, bastante enfermo, ele resolve então procurar o Mestre Jesus. E aos seus pés, ele começa a discorrer tudo o que ele havia feito. De como ele havia usurpado bens, terras de amigos, como ele havia colocado famílias em cativeiros, como ele havia levado aos corações muita dor, muito sofrimento, muita aflição e desespero. Então, com a alma bastante doente e os médicos não conseguindo encontrar o problema, ele implora então ao mestre que ele o ajude. E o mestre olha para aquele judeu bastante compadecido e lhe faz uma oração. E ao terminar essa oração, ele diz: vá em paz e não peques mais. E naquele momento que o Mestre Jesus fala aquelas palavras, aquele judeu sente um sopro de energia que vai adentrando por todo o seu corpo e ele vai se sentindo curado. E percebendo dessa forma curado, ele rende graças a Deus. Ele agradece profundamente por aquela cura que havia recebido. Então, muito feliz, ele sai da casa de Simão Pedro, onde se encontrava Jesus, e à porta ele vê uma fila enorme de pessoas que ali também esperavam para conversar, para serem consolados e acolhidos pelo Mestre Jesus. E ele, muito contente, vai passando pela fila, até que, sem querer, um pobre mendigo acaba lhe pisando no pé. Mas não foi só no pé, foi um dos calos do pé. E quem tem calo sabe que como dói quando alguém pisa no nosso calo do pé. E geralmente quando alguém pisa no nosso calo do pé, a gente se contorce de dor, a gente grita, né? Porque acaba sendo algo involuntário. Mas aquele judeu não apenas deu um grito horrível, ele também atacou aquele mendigo a bengaladas. Ele começa então a bater naquele mendigo que num ato involuntário acabou pisando em seu pé. Então forma-se ali uma confusão. E o Mestre Jesus, vendo aquele tumulto, vai até lá para apaziguar os ânimos. E ele olha de forma bastante compadecida por aquele mendigo que estava todo ensanguentado no chão. Mas ele olha também para o judeu e se aproxima dele. E quando ele chega próximo, ele lhe diz: hoje você recebeu o perdão em nome de Deus, sendo retirada todas as faltas que você havia cometido. Mas você não conseguiu perdoar uma falha de um irmão seu involuntária, sendo que esse irmão é bem mais desventurado que você. E quando o Mestre Jesus diz isso, faz essa indagação, na mesma hora o velho judeu começa a desfalecer. Ele começa a se sentir muito mal e pede socorro ao Mestre Jesus. Coloca a mão no peito e fala: Mestre, me socorre. Todos aqueles sintomas estão voltando. O que é isso, Mestre? Então ele olha, o Mestre Jesus olha bastante compadecido e muito triste para aquele irmão judeu e lhe diz: isso, meu irmão, é a ira, é a cólera que tu chamastes novamente ao seu coração. E aí a história termina falando que até hoje
até hoje, quantos caem na amargura, nas enfermidades e na perturbação por falta de paciência e por falta de amor. E quando a gente vê essa história que está no livro Pai Nosso, é uma história da Meinei, psicografada por Chico, é o capítulo chamado Os Efeitos da Cólera. Nós vemos como um minuto de cólera pode trazer consequências bastante difíceis para a nossa vida. E naquele momento, o judeu não conseguiu se conter. E por que ele não conseguiu se conter? Porque vindo de um passado com tanto orgulho, com tanta autoridade, em que o poder sempre estava na sua mão. Naquele momento em que o pobre mendigo lhe pisa o calo do pé, vem à tona algo que todos nós temos. O orgulho. O orgulho que faz com que nós, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item sobre a cólera, faz com que nós nos achemos maiores do que somos, melhores do que somos, não aceitando comparações, não aceitando críticas, não aceitando até os desafios que a vida nos apresenta. Então, aquele judeu viu seu orgulho ferido porque ele foi pisado por um mendigo pobre? Como assim? Ele, um judeu, aristocrata, autoridade, sendo pisado por aquele irmão. E nós sabemos que esses minutos de cólera, segundo o Evangelho também nos diz, trazem para nós problemas, não só nessa questão das aflições, das perturbações, mas também alteram a nossa saúde e podem até comprometer a nossa vida. Porque nós somos a principal vítima da nossa cólera. O outro também recebe, mas nós somos quem mais recebe. Nós somos vítimas desse nosso destempero, que é causado por esse orgulho ferido e por todos os filhos do orgulho. A nossa vaidade, que também é ferida, o nosso ciúmes destemperado, a nossa inveja, assim, atroz, o nosso egoísmo, que vai fazendo com que nós vamos liberando essa fúria, sem compreender o porquê, sem raciocinar o porquê. Porque a Joana de Ângeles vai nos dizer, no livro Conflitos Existenciais, que essa cólera, essa raiva desmedida, ela obscurece a nossa razão. Ela perturba todo o nosso equilíbrio, trazendo danos emocionais de grande monta ou de pequena monta, de acordo com essa nossa perturbação, quando nós nos deixamos que a cólera tome conta de nós. Nós sabemos que a raiva é uma emoção natural, é uma emoção básica, diz o Haroldo Dutra Dias, e que ela surge a partir de um desafio, de uma dificuldade, de um obstáculo que nós precisamos superar. Um exemplo fácil é o da FUVEST, que foi ontem. Para nós, né, para quem é vestibulando, que quer entrar na USP, para entrar na USP ela vai precisar passar pela FUVEST. Então a prova da FUVEST é um obstáculo. Então eu vou ter que estudar muito, eu vou ter que trabalhar muito, eu vou ter que usar a minha energia da raiva, dessa superação do obstáculo, para conseguir aquilo que eu quero. Então nós podemos usar a raiva ao nosso favor. Porém, muitas vezes, nós não fazemos isso. Nós justamente vemos a raiva como uma emoção ruim na nossa vida. E a partir dessa visão, nós achamos que talvez nós não devemos sentir raiva quando isso é natural. Ou então, quando ela vem, nós queremos reprimir de tal forma que isso não é possível. Porque nós sabemos que as emoções são fisiológicas. Então, quando a raiva vem,
nós vamos descarregar adrenalina e cortisol em todo o nosso sistema circulatório, que vai chegar ali no nosso sistema nervoso central, né? A gente fica vermelho de raiva, a gente cerra os dentes de raiva, às vezes a gente chora de raiva, né? Mas quando essa raiva é descontrolada, e ela acaba sendo, às vezes, frequente, ela pode trazer diversas disfunções para o nosso corpo físico, somatizando de tal forma que vai prejudicando a regeneração dos nossos órgãos. O que significa que eles vão entrando em um processo degenerativo bastante prejudicial, em que a recuperação, às vezes, não vai ser possível. Vai haver uma disfunção até o nosso desencarne. Então, cabe a nós entender, compreender de onde vem essa raiva, para que essa consequência funesta da doença física não nos alcance. Mas ela não traz apenas a doença física, ela traz também danos emocionais, danos psíquicos e danos espirituais. A Celinha colocou aqui, limpar a casa com raiva, o chão brilha. Brilha por quê? Porque a gente joga toda a nossa energia naquele movimento de limpar a casa. Então nós estamos superando o obstáculo, porque qualquer obstáculo que surge na nossa vida, a gente pode olhar de duas formas. O obstáculo como um aprendizado, algo que vai ser salutar para nós, ou o obstáculo como algo que está ferindo nosso orgulho. Como assim? Eu sou tudo isso e tenho que ter obstáculo na vida? Eu não devia ter obstáculo nenhum, afinal eu sou o suprassumo, né? É esse nosso orgulho chamando. Então, toda vez que vem esse obstáculo, a gente tem essa alternativa de olhar como um aprendizado e usar essa raiva que vai vir de forma positiva. Porque nós temos que lembrar também que essa raiva, ela não vem só do orgulho ferido. Certamente é a principal causa. Mas nós temos algo chamado diversas reencarnações. E durante todas as reencarnações que nós tivemos, o quanto nós já carregamos de erros. Quantos erros nós já cometemos. Quanto mal nós já fizemos. E toda vez que a gente faz um mal, e nós começamos a abrir a nossa consciência, nós sentimos culpa, nós sentimos remorso. Então imagina quanta culpa nós ainda carregamos pelo fato de nós ainda estarmos nesse estágio evolutivo. E essa culpa vai fazendo com que nós criemos inconscientemente mecanismos de autodefesa. Mecanismos de autodefesa que não são salutares. Onde nós vemos um mundo bastante hostil para conosco. Essa culpa faz com que nós achemos que o outro também nos culpa e que vai nos atacar. Então, antes de nós recebermos o ataque, nós vamos atacar. Então, isso significa que nós precisamos trabalhar o auto-perdão. O auto-perdão. Aí alguém pode falar assim, mas Silvia, eu não lembro o que eu fiz na reencarnação passada e outro, graças a Deus. Graças a Deus que a gente não lembra de nada. Porém, pelos nossos atos hoje, pelos nossos pensamentos de hoje, nós podemos imaginar ou perceber aquilo que a gente já fez. E muitas vezes nós não nos perdoamos por pequenos erros. Quando nós erramos pela 100ª vez algo, nós ficamos nos culpando. Nós não conseguimos, muitas vezes, nos perdoar daquele erro. E quando a gente faz de novo, nós ficamos ainda pior. Nós não aceitamos que nós podemos cometer erro. Nós não aceitamos o que nós somos. E essa não aceitação faz com que a culpa fique cada vez maior. E então, entramos nesse processo
de um mecanismo de autodefesa que não é bom, e também nós vamos colocando a máscara, as máscaras. As máscaras para não demonstrar essa nossa fraqueza, porque nós achamos que demonstrar, aliás, nós achamos não, a sociedade, né, ela aparenta que mostrar a fraqueza é um absurdo, que nós temos que sempre mostrar que somos fortes, que somos conscientes, que podemos tudo. E aí, para sermos aceitos, muitas vezes nós colocamos essa máscara, sendo que ainda nós não estamos nos aceitando, nós não estamos nos amando. Está faltando esse auto-amor dentro de nós. Então nós colocamos a máscara da agressividade, da raiva. A pessoa falou, eu respondi, porque eu não levo desaforo para casa. Eu não tenho sangue de barata. Porque o sangue de barata é visto como algo ruim. Quando, na verdade, muitas vezes é o fato da gente calar, porque sabe que não precisa falar. Mas alguém vai nos julgar, alguém vai nos apontar. E se nós queremos ser aceitos, porque é uma emoção natural que também nós temos, de estar com os outros, dessa participação, nós acabamos vestindo essa máscara. E aí isso se torna um ciclo vicioso. Nós nos culpamos, não nos aceitamos como somos e nós, dessa forma, não nos amamos como deveríamos nos amar. Aí vamos, então, buscando mecanismos de autodefesa inconscientes, vestindo máscaras, sendo agressivos com os outros. E aí vamos sentindo culpa, mais remorso. E aí vamos caindo em todo esse ciclo vicioso. Quando a gente pode quebrá-lo por meio do auto-amor, da autoaceitação, por meio de saber que nós cometemos erros porque talvez ainda nós não conseguimos acertar. Estamos indo no nosso limite. Vamos precisar fazer um pouco mais, estudar, ouvir, refletir, para ultrapassarmos aquele limite. É que nem sabe, às vezes, os pais, né? Às vezes os filhos fazem alguma coisa errada e os pais sempre acham que a culpa é deles, né? Quando, na verdade, os pais nos deram, todos os pais nos deram a melhor educação que eles poderiam dar. A melhor é o que eles podiam dar. Então, eles não são culpados. Porque eles deram o que de melhor eles tinham. Falando de forma geral, né? Melhor do que eles tinham. E temos que ser gratos por isso. Então, eles não podem se culpar se nós erramos. Porque nós também temos esse nosso aprendizado. E aí nós vamos entrando nesse ciclo vicioso, né, da culpa, da agressividade, né, da cólera, e depois da falta de amor conosco, da falta de perdão. Isso vai fazendo com o quê, pessoal? Vai minando as nossas virtudes. Vai diminuindo quem nós somos de verdade. Vai fazendo com que nós esqueçamos dessas virtudes que já começaram a germinar. Como diria Iris, dos copinhos que já estão enchendo ali. Nós vamos esquecendo disso. Então, nós vamos nos tornando amargos. Nós vamos nos tornando tristes. Nós vamos achando que não podemos fazer nada, não conseguimos fazer nada. Nós vamos olhando o mundo de forma desgostosa. Nós vamos perdendo a alegria de viver. Isso vai acarretando uma dor emocional gigantesca, que pode culminar, né, nas doenças emocionais. Por isso, nós precisamos verificar, refletir sobre a cólera que nos chega. Porque Emmanuel vai nos falar, no livro Encontro Marcado, que a cólera é uma dinamite. É uma dinamite. E se a gente for pensar, ela é uma dinamite, não é? Porque quando a gente estoura de raiva, a gente grita, ou bate na mesa, ou faz aquela cara feia, ou pensa que não deveria, é como se nós estivéssemos jogando uma bomba onde nós estivermos. Na nossa casa, no nosso local de trabalho, com os nossos amigos. E essa bomba, que para Neio Lúcio é chamada de raio mortífero, ou seja, nós jogamos algo tão pernicioso perante o outro, que ele vai receber como se fosse algo que
machuca. E machuca, né? Porque quando nós estamos com raiva, muitas vezes nós machucamos quando nós falamos. E isso, segundo Emmanuel, pode fazer com que a gente arruine preciosas edificações no presente e no futuro. Então significa que essa cólera que nós vamos passando, que nós vamos explodindo, né, vamos jogando essa dinamite, ela não tem efeito só nesta reencarnação. Ela tem efeitos no futuro, no plano espiritual, nas próximas reencarnações, dificultando dessa forma o quê? O encontro com a paz divina. Nós vamos nos afastando da paz de Deus, de estar com Jesus, toda vez que nós vamos jogando essas bombas em cima dos outros. E aí Emmanuel vai nos falar também no livro Semeador em Tempos Novos, que esse minuto de explosão, esse raio, essa dinamite, ela pode ser um fator de longa expiação, mas de longa expiação. Então significa que nós, e aí me veio agora o livro do Dr. Inácio, que tem um livro dele que ele fala o seguinte, que existe que um irmão, por conta dessa fúria, ele acaba assassinando uma pessoa que ele amava. Por conta da fúria, né? Dos ciúmes desvairado que levou à fúria. E aí ele mata essa pessoa. E assim que ele comete o ato, já na hora a culpa vem. E ele abre uma brecha tão grande, porque essa culpa vai corroendo emocionalmente, mas também espiritualmente. Porque ele não consegue parar de pensar naquele ato. Então, o padrão vibratório dele cai e esses fluidos deletérios ficam ao seu redor, abrindo portas para obsessões, para espíritos que vibram nessa mesma faixa. E aí ele começa a enlouquecer. Ele chega a enlouquecer de tanta culpa que ele sente. E quando ele vai para o plano espiritual, ele continua dessa maneira, desorientado, aflito, como um fantasma, cheio de chagas de loucura. E o Dr. Inácio vai falar que para ele se recuperar vai levar um bom tempo. Algumas reencarnações de tão grande que é aquela emoção, aquele sentimento que ele sente. E aí, isso significa que nós, e que esse espírito, no caso, está preso, está acorrentado por esse erro e por suas consequências. Então ele vai precisar de muito tempo para fazer essa reparação. Então Emmanuel, André Luiz, no livro Espírito de Verdade, e o Neio Lúcio, também na Alvorada Cristã, vão falar para nós, na verdade cada um deles fala de um item, né, mas eu juntei todos para facilitar, vai falar para nós de 4 palavrinhas chave que nós precisamos vigiar mais, observar no nosso dia a dia. Porque essas 4 palavrinhas são portas para que a ira adentre no nosso coração, que a fúria, que a cólera adentre em nosso coração. E a primeira delas é o mau humor. Nós precisamos tomar bastante cuidado com o mau humor. Porque André Luiz vai falar que quando a gente amanhece de mau humor, e o mau humor a gente sabe que vem por diversos motivos, né? Porque às vezes está com fome, às vezes não dormiu bem, às vezes está cansado, às vezes acorda muito cedo e tal. E aí a gente às vezes demora, né, para engatar o dia. Mas para que a gente não deixe que esse mau humor persista. Ele vem, a gente amanhece assim, ou fica durante o dia assim, mas não deixar que ele persista. Porque se ele persistir, ele pode abrir a porta para essa cólera. Porque quando a gente fica de mau humor durante o dia, parece o seguinte, que a gente começa a ficar irritado com tudo. E aí, para soltar uma palavra atravessada que magoa, é muito fácil. A segunda palavra é a irritação.
né? Às vezes a gente fica irritado por diversos motivos também. A fome é um deles, né? A fome deixa a gente irritado. O sono deixa a gente irritado, né? Então a gente fica irritado às vezes por nada, né? E a gente observar essa irritação, para que ela também não persista, porque ela também é uma porta. Ou quando a gente fica azedo. Sabe quando a gente fica azedo? Quando as pessoas falam um negócio, a gente sempre... a pessoa fala assim, olha, vai dar tudo certo. Aí a gente fala, não vai dar. Ou então a pessoa fala, olha, se a gente seguir por esse caminho, é legal. Não, não é legal. Nossa, hoje está ensolarado. Não, vai chover daqui a pouco. Quando a gente fica azedo, assim. Esse azedume também abre essa porta. E, por fim, a impaciência. Né? Quando nós vamos ficando impacientes, a gente começa, às vezes, a elevar a voz. Então, para falar algo que magoe, é muito fácil. Então, quando nós percebemos que nós estamos nesses 4 estados, para a gente vigiar. Mas eles dizem mais. Quando nós nos percebermos dessa forma, que nós nos recolhamos por algum minuto, por alguns segundos, fazendo uma oração, pedindo a Deus, pedindo a divina bondade que nos ajude a serenar os nossos corações. Ajude a mudar esse nosso padrão vibratório. Ajude a nos tranquilizar. A fim de que a gente não tenha esse minuto de cólera que vai ser tão prejudicial para nós mesmos. Mas às vezes a gente sabe que faz a prece e não consegue. Não tô mentindo, hein? Tem gente que sabe. Às vezes a gente para, senta, faz a prece, aí volta, começa a vir um azedume de novo. Aí você vai lá de novo. Tem vezes que a gente não consegue. E aí, então, eles falam o seguinte, para a gente calar. Calar. Buscar não falar. Buscar responder o mínimo possível. Para não dar vazão a esses sentimentos que nós temos agora, essas emoções. Porque a gente sabe, como diz o Evangelho, que a gente fala aquilo que está no nosso coração. E se o nosso coração naquele momento está irritado para burro, a gente vai falar irritado para burro. Se nosso coração naquele momento está azedo, a gente vai falar coisas azedas. Então, ou a gente vai dar a fungada, né? Então, como diz Amidon aqui. Então, nós precisamos fazer o quê? Calar. Ele fala, então cala. Fala o mínimo. Não dá vazão a esse raio de natureza dinâmica, que, como diz Irmã Clara no livro Entre a Terra e o Céu. Não deixa, porque nós sabemos que nosso pensamento é energia. E quando a gente fala, a gente libera um raio de energia. Então, se a gente falar mal, olha o raio mortífero que nós estamos soltando. E aí a Irmã Clara ainda vai nos falar que a cólera é um perigoso curto-circuito de nossas forças mentais. Eu acho fantástica essa definição, né? A Joana fala que ela obscurece a nossa razão, e obscurece. Mas ela também dá um curto-circuito na nossa mente. Então, para que a gente tenha cada vez menos curtos-circuitos, nós vamos precisar do quê, pessoal? Isolar. Ou seja, ter um material isolante para que a nossa mente consiga, na hora, não deixar ficar obscurecida e nem dar um curto-circuito. E aí, de novo, ela fala da oração. Né? E a Joana também, no livro que eu citei, fala da oração. Porque a oração faz o quê? Ela renova nossas energias. Né? Ela faz a gente mudar esse padrão vibratório. Mas a Joana também vai nos falar do quê? Vai falar também das boas leituras. E aí eu coloco justamente o quê? As lives, pessoal. As lives. Porque tanto as boas leituras como as lives, elas vão enriquecer a nossa mente com ideias otimistas, com pensamentos renovados, com novas ideias, que vão nos auxiliar nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de autoaceitação, de auto-perdão e de auto-amor. Ela fala também, claro, da paciência. Porque quando nós vamos exercitando a paciência, e de novo a paciência, nós vamos descobrindo as vulnerabilidades do outro. Porque às vezes o outro é vulnerável em algo que nós não somos.
E nós somos vulneráveis em algo que ele não é. Então, quando nós olhamos isso e nós vemos que existem vulnerabilidades no outro, em mim, eu trabalho para ser mais paciente. Porque ele é bom em algumas coisas que eu não sou, e eu sou boa em outras coisas que ele não é. E aí, quando a gente pensa nisso, nós vemos que nós temos como trabalhar esse material isolante, nós temos esse recurso, então cabe a cada um de nós. Cabe a cada um de nós, a todo dia, colocar a nossa vontade, a fim de nos autoconhecer. Joana fala para a gente disciplinar a nossa vontade. O autoconhecimento é isso. O autoconhecimento também nos ajuda a educar os nossos sentimentos, educar essas emoções para que elas sejam usadas de maneira sempre positiva nas nossas vidas. E adquirir esses novos hábitos saudáveis. Né? Esses novos hábitos saudáveis que significam que a gente não vai explodir no minuto. Nós vamos parar e refletir. Nós vamos olhar para o outro, entendendo que ele está nos ferindo o orgulho, mas se eu sei que eu estou na jornada, que eu cometo erros, e que tudo que me acontece é o melhor para mim, e se eu amo a Deus sobre todas as coisas, por que eu vou deixar o orgulho ser ferido? Eu não preciso de orgulho ferido. Porque tudo que me caluniam, toda vez que me irritam, toda vez que buscam falar algo de mim, que não seja bom, seja só apenas uma crítica que não serve para nada, eu tenho que compreender naquele momento que os outros ou as situações mostram as vulnerabilidades de cada um. E se eu também sou vulnerável, então não tenho orgulho ferido. Porque todos nós estamos nessa mesma jornada. Todos nós estamos caminhando em direção a essa perfeição. E juntos. Então, se eu trabalho para ser uma pessoa melhor, se eu busco essa reforma íntima, esse autoconhecimento, essa autoaceitação, esse autoamor, esse autoperdão, e sobretudo eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu sei ainda que todos os desafios que me surgem não são para ferir o meu orgulho, são para o meu aprendizado, porque Deus quer o melhor para mim. Então eu não preciso olhar como algo danoso na minha vida, que vai me prejudicar, pelo contrário, é como algo que vai, na verdade, me iluminar. E aí eu queria trazer para vocês uma fala de Emmanuel em que ele traz definições da cólera. Na verdade, as consequências, né, que a cólera nos traz e as suas definições. E ele vai dizer algumas e eu vou falar aqui. Força descontrolada. Realmente, a gente sabe que quando a cólera vem, a gente perde total controle. Ele vai dizer precipitação em doença, acesso à loucura, queda em desequilíbrio, tomada para obsessão, que a gente já falou. Ele vai falar ainda impulso à desencarnação prematura. E aí Joana de Ângeles vai nos falar que muitas vezes os acidentes automobilísticos que ocorrem é porque as pessoas ali, os motoristas, não aceitam ser ultrapassados. Não aceitam. Eles acham que aquilo é uma diminuição. Como aquele sujeito me ultrapassou? Então ele vai lá e faz ultrapassagens perigosas. Só que nessas ultrapassagens perigosas, você pode perder o controle do seu carro, a gente pode perder o controle do nosso carro. E aí desencarnar prematuramente. O orgulho ferido nos acidentes de trânsito, em que a pessoa bate na outra, a outra sai enlouquecida e acaba fazendo o homicídio ali, né? Aí vem o perigo da criminalidade. Diz Emmanuel, introdução à culpa, descida ao remorso, explosão de orgulho. E a Celinha falou um negócio, se a gente se fotografasse quando a gente tá nervoso, né? Se a gente observa outros, né? Porque a gente não consegue se observar, a não ser que a gente esteja na frente do espelho, nós vemos muitas vezes uma explosão. A pessoa explode, a gente explode. É essa explosão do orgulho. É o orgulho ferido explodindo no outro. Levando dor, levando amargura,
levando esses saios mortíferos, essa dinamite de maus pensamentos, sentimentos e emoções. E ele vai falar, é uma tempestade magnética, uma pancadaria vibratória, é uma desagregação de energias. É isso. É isso que nós estamos emanando e, sobretudo, recebendo. Então, somos nós aqueles que vamos receber em dobro essa tempestade, essa pancadaria, essa desagregação, esse desequilíbrio de energias. Ele vai dizer que é um fogo mental. E, gente, quando a gente está com muita raiva, vamos falar a verdade, como a gente fica pensando na situação, na pessoa, na palavra, né? Não para. Aí você fica, que absurdo. E aí começa a pensar um monte de besteira, pensa mal, pensa palavras de baixo calão, emana ali vibrações horrendas. É como se o nosso cérebro pegasse fogo, né? E a gente precisa do quê? Aí, da água, né? Da água que acalma, que serena, que tranquiliza, que é a nossa reflexão. E por fim, e essa eu acho a mais fantástica de todas, pessoal, perda de tempo. A cólera faz a gente perder tempo. Perder tempo na nossa reencarnação, nas nossas conquistas espirituais. Nós podemos perder um tempo precioso na nossa evolução por conta de 1 minuto de cólera. Nós podemos receber mais dívidas por conta disso, ou seja, atrasando o nosso estágio evolutivo, a nossa caminhada evolutiva. Então é uma baita perda de tempo. É uma baita perda de tempo. Não vale a pena. É o que o Emmanuel quer nos falar. Não vale a pena. E o que vale a pena, gente? Então, o que vale a pena é justamente o contrário da cólera. O que vale a pena é buscar, por meio desse material isolante, da oração, da meditação, que eu esqueci de falar, mas a meditação está lá, das lives, dos livros, do autoconhecimento, do autoperdão, do autoamor, da reflexão diária sobre nós mesmos, de saber que nós estamos dando o nosso melhor e quando a gente errar, refletir sobre aquilo, mais nos perdoar, para que então a gente faça o quê? Sejamos serenos, sejamos tranquilos, não deixamos o orgulho nos ferir, não deixamos que ele exploda. E com isso, nós vamos estar cada vez mais próximos do Pai da Vida. Cada vez mais com a paz de Deus no nosso coração. Fazendo com que os nossos copinhos fiquem cada vez mais cheios. Aqueles que importam, sabe? Aí ele citou a humildade aqui. A serenidade, a mansuetude. E derrubando de vez o copinho do orgulho. O copinho do egoísmo, da vaidade. Transformando tudo que ainda não é bom em nós para algo que seja bom. E para finalizar, vamos ao nosso poema da noite. Está no livro Gotas de Luz, né? É de Casimiro Cunha, né? E ele chama Nótulas. Diz assim: se o trabalho dá prazer, se a tarefa é nobre e amiga, vivemos em paz conosco, sem tristeza e sem fadiga. A cólera em toda parte é fogo escuro e violento, que se dispõe à loucura e encontra arrependimento. Simplifica quanto possas a própria alimentação. A cozinha requintada conduz à medicação. Não te refiras às trevas no teu dia claro e lindo. Não despertes a má sorte se a má sorte está dormindo. Nunca serás vencedor entre bala e punhais. Quem domina a própria ira é o maior dos generais. Não te rebeles na vida, cumpre calmo o teu dever. Nas simples horas de um dia, tudo pode acontecer. Nos trilhos do bem, não chores. Se segue caluniado,
Na terra há muito desprezo, que traz honra ao desprezado. Graças a Deus. Obrigada, viu, pessoal? Opa, por estarem comigo aqui. Vou chamar o Fábio. Opa. Fábio! Ô, Silvinha, parabéns pela reflexão. Vou assistir várias vezes no YouTube ainda, viu? Imagina. Então vamos lá, pessoal. Pegar as águas, né? Para fazer a frutificação, né? E aí o Fábio faz o encerramento pra gente. Ainda tem tempo. Pode ir lá. Podemos? Então vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nesta energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Estes fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores, para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e, com muito amor, os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que, ao tomá-la, possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais ou em seus lares, e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com a Covid-19. Que todos encontrem o conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve neste momento, permaneça conosco. Graças a Deus. Fazer um Pai Nosso, Fábio? Vamos.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, viu, Fábio? Eu que agradeço, foi um prazer imenso, estou muito feliz de novo por ter participado, Silvinho. Legal, pessoal. Obrigada, viu, pessoal, que esteve aqui conosco. Amanhã, não esquecendo, a gente tem live às 2h e às 7h30, hein? Então, todos nós temos um encontro marcado aqui de novo no Caminho da Luz, no Instagram do Caminho da Luz, tá bom, pessoal? Uma ótima semana para todos. Beijo no coração de vocês. Tchau!